Olá pessoal, saudações a todos, eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de novembro, eu vou tentar postar hoje mesmo. Então, mas se eu não postar, eu vou falar sobre algo ocorrido no culto online da Congregação Cristã, CCB, a minha igreja, na última quarta-feira, da semana passada. Alguém me mandou um trecho da pregação do ancião que atendeu o culto, que é o Luiz Carlos, o nome dele, e ele, em dado momento na pregação, ele disse o seguinte, eu vou colocar aqui o trecho. Eles nunca vão entender o que acontece no nosso meio. Os filósofos religiosos odeiam a pregação nossa, não gostam de nós, sabe por quê? Eles não entendem isso aqui. Não entendem o operar do Espírito Santo que não passa pela inteligência humana, não assentou na escola de teologia para pregar. O Espírito de Deus é livre! É livre! E vai te soltar hoje. Alguém que está escutando essa pregação longe daqui, você foi amarrado por um espírito de filosofia, você vai ser solto na pregação da tarde de quarta-feira. Aonde você está aí agora? Glória a Jesus. Bom, como vocês viram, ele falou sobre o espírito de filosofia. Essa pessoa que me mandou o trecho, o recorte, esse que eu postei aqui, ela até tentou entender e aparentemente compreendeu, mas ela, a princípio, ela passou desse pensar, mas ela disse assim, tá, então tem o espírito da matemática, o espírito da física, o espírito do português. Daí eu brinquei e falei, e eu teria o espírito do inglês, do português também, o espírito da produção textual, Mas eu falei, nem vou entrar nessa questão, porque você entendeu que não é isso o que o pregador quis dizer. De antemão, eu gostaria de salientar que o porquê que eu estou respondendo isso. Eu não tenho falado muito, e não é o objetivo aqui, sobre questões atuais da CCB, da Congregação Cristã, que é a minha igreja, E por que que eu falo eventualmente mais de assuntos históricos, ligados à sua história, e é por conta do livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã. Essa é a terceira edição, mas já está na quarta, eu estou aguardando um lote chegar, Tá com 544 páginas. Esse é meu primeiro livro e também escrevi um outro sobre a pesquisa para escrever esse primeiro, que é o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Ali eu falo tudo o que eu vivi durante os anos de pesquisa para escrever o relato. Então, isso dito, veja bem, gostaria também de salientar que o irmão Luiz Carlos, o ancião, ele é uma pessoa muito culta. Me mandaram há muito tempo, várias pessoas me mandaram um texto que ele escreveu de cunho teológico, mas esplêndido, fundamentado na Bíblia. Isso dito, eu vou entrar aqui na questão para aqueles que não assimilaram o que é esse espírito de filosofia. E eu pensei em pesquisar, em trazer elementos semânticos, mais acadêmicos, Eu falei, quer saber? Eu vou falar algo simples dentro da minha percepção como pesquisador, como cidadão, como professor, como uma pessoa que lê muito, coisas assim que a gente chama de empírica, que estão aí e a gente observa a veracidade delas, enfim. Veja bem, vou tentar abrir aqui, tomara que ter que controlar também, que estou falando bem alto, o carro está fechado, mas deu calor. Veja bem, pessoal, tem um espírito, essa palavra espírito melhor dizendo a expressão, é aquilo que domina a pessoa, que envolve a pessoa, a ponto de ou deixá-la cega,
ou atrapalhar a percepção dela sobre algo. E é por aí que eu não quero ir de situar nas diversas camadas ali das realidades que podem surgir. Vamos pegar no conceito religioso, ou melhor, cristão, e mais precisamente da congregação cristã. O Luiz Carlos, ele está diretamente combatendo a filosofia? Não, até porque ele é uma pessoa culta. Eu duvido que aqui ou ali ele não lê um pouco de filosofia e não saiba de filosofia. E se nós pensarmos na teologia também como parte da filosofia, não deixa de ser, gente. As coisas se mesclam, se emaranham. Então, teologia e filosofia tem hora ali que elas se cruzam. Isso dito, então ele está combatendo isso? Não. O espírito de filosofia é aquela pessoa que se deixa levar, se deixa seduzir. Eu poderia falar sabedoria humana, mas eu vou canalizar para a filosofia, a sabedoria humana ligada à filosofia, e aqui entra sim teologia. Mas para ficar bem direto, a filosofia, direto no que ele falou, que nos tira a crença, a virtude, a simplicidade da palavra de Deus. E eu já vi aos montes isso, desde que eu me converti para a congregação cristã. Eu sempre digo que eu fiz o caminho oposto. Eu venho da sabedoria humana e encontrei a doutrina da CCB, que para mim é a doutrina genuína apostólica, deixada por Jesus Cristo quando habitou entre nós. E o porquê que eu afirmo isso peremptoriamente? Porque eu li a Bíblia antes como leitor. Quando eu me converti e voltei para ler a Bíblia, aí eu fui entender de outra forma, através da luz, da revelação. O primeiro livro que eu li foi o livro de Esther. Depois eu fui para os Evangelhos. Eu não acreditei no que eu li. O que mudou? Mudou a percepção através da luz. Eu entendia a letra, o espírito, o preto no branco. Não tinha luz do Espírito Santo. Então foi o contrário, né? Por que eu quero dizer isso? Porque no nosso meio, né, da congregação cristã, aqui falando direto para os membros, existe pessoas que, se tiverem contato com filosofia, com teologia, com sabedoria humana, eles mudam, eles acham que eles estavam errados ou eram ingênuos, e ao contrário que aconteceu comigo, eles vão perder aquilo que eles ganharam ou tinham. Aqui também é discutido até que ponto tinha, porque para mim, quando a pessoa é enraizada, está firme ali, ela não vai perder nada. Mas tem a parábola do semeador, né? Aquele que, né, a semente cai entre espinhos, é sufocada, cai entre pedregulhos, ou é raso ali. Poderia não ser filosofia, poderia ser outro espírito, o espírito da soberba, e vai desvirtuar a pessoa. Eu já vi muito isso. O espírito da ambição, materialmente falando, quer ficar rico mesmo, de qualquer jeito. Então, assim, espírito de são formas da gente classificar essas coisas, essas atitudes, né? Ali o espírito da filosofia é isso. Agora, isso dentro do contexto da CCB, a gente pode pensar nessas pessoas. Agora, fora, são as pessoas que estudam teologia e vêm combater a doutrina que eu narro nesse livro. Elas vêm com doutrina, que poderíamos trazer dois exemplos aqui, calvinista, arminiano, ou qualquer outra teologia, e ela vai achar que está baseada na Bíblia, enraizada na Bíblia, mas ela vem sobre o viés ou de John Calvino, ou de Armínio, e ela já se diz assim. Eu vejo endereços, né, e-mails, enfim, fulano reformado. Esses dias até eu falei para um aí que veio me atacar aqui.
fulano reformado. E tem gente também, voltando agora à CCB, que está na CCB e tem esse espírito. E ele combate a doutrina daí. Fica aquela coisa, eu não sei até que ponto essas pessoas ficam ali na CCB. Porque elas não vão aguentar. O porquê? Porque a doutrina de Cristo não encaixa com a filosofia, com a teologia. E nem com a ciência, muitas vezes. Esses dias conversando com um aluno meu, autista, e os autistas têm fissura, assim, poderia dizer um espírito aqui de paleontólogo, de paleontologia. Então eles estudam os dinossauros, a pré-história, aquelas coisas, e isso tudo foi provado, tem ossos ali, tem ali as fases, né, da evolução, tudo que foi achado. Daí eu olhei para ele e perguntei assim, ele falou, o que você está fazendo, professor? Você está calado, que a gente estava conversando? Aí eu falei para ele, eu só estou tentando ver onde eu me encaixo aqui, porque eu sou cristão. Daí ele riu e falou assim, eu sou ateu. Mas a gente conversa. Então, assim, se você não tiver esse espírito, você pode ler, você pode conversar. Gente, eu leio demais filosofia, eu amo filosofia. Quando eu entro na sala de aula e o professor de filosofia saiu, ou professora, eu vou ler no quadro os conceitos que ele trouxe. E no doutorado que eu fiz, quando eu estudei, tipo, Diógenes, que 400 anos antes de Cristo traduziu Diógenes, traduziu Epícoro, antes dele, acho que 400 anos antes. Então temos aí, as datas eu não vou lembrar, mais ou menos, né, 800 anos ali também atrás, e depois, né, 400, enfim. E entrou com questões religiosas, porque Diógenes, daí traduzindo Epícoro disse para os gregos, olha, se os deuses existem, eles não estão nem aí conosco aqui na Terra, eles estão ocupados fazendo outras coisas. E mesmo assim, né, a Grécia Antiga tinha lá os seus deuses, não era assim, esqueci o termo agora, né, não era de um deus só, né, era, esqueci agora eu não lembro, mas cria, né, em vários deuses. Enfim, e mesmo assim tinha ateus, que seria ali o Epícoro. E lendo mais profundamente, eu vi conceitos cristãos na crença daqueles gregos. E tem linha filosófica e teológica que diz que o cristianismo é um plágio. Bebeu na fonte de muitas outras coisas. E de fato, a gente vê em lendas, histórias que tribos milenares contavam, que dizia que o mundo tinha inundado no passado. E coisas assim que estão ali na palavra de Deus. E como fica isso? Aqueles que têm esse espírito, eles dizem que isso aí é uma mentira, uma ilusão, são histórias, fábulas, né? Se uma pessoa cristã ter contato, conforme a pessoa, com essa filosofia, com esse estudo, ele vai. E eu já vi isso na minha família, e muitas pessoas. Esse é o espírito ali que o irmão está dizendo, espírito de filosofia. Porque daí, se ele for uma pessoa militante, ele vai combater a crença. Ele vai desdenhar da fé, porque a fé ela não se explica. A fé é acreditar em algo que a gente não viu, a gente sente. É uma loucura, é coisa de louco. Quando eu paro para pensar, eu cheguei já a essa conclusão. Como eu acredito nisso? Eu não sei o porquê que eu acredito. Mas quando eu vejo o meu passado, eu vejo que eu sempre acreditei. Mas eu tenho pedido para o Senhor ultimamente que eu não perca essa fé, porque eu não quero perder. Eu não posso perder. Agora, me conhecendo como Deus me fez, eu vou dizer assim, e fiz o caminho contrário, esse espírito, vamos colocar assim para ficar ali com a palavra, não vai me pegar, porque eu já fui muito iludido por esse espírito. Eu cria desse jeito. Quando eu entrei na faculdade fazer jornalismo e tive contato com muita sabedoria humana, nossa, aí eu me achei, aí eu fiquei espirituoso desse jeito que ele falou na pregação. E eu combatia. Eu cheguei a dizer que de todas as igrejas evangélicas, a congregação era a pior delas. Falei isso na faculdade, eu tinha um colega muito próximo que era testemunha de Jeová. Ele ficava me olhando, eu não sei o que ele pensava. Ele abandonou também essa religião, não sei, enfim.
E tinha uns ateus, tinha gente ali de tradição católica, tinha vários. Eu cheguei a falar nisso e hoje eu estou justamente na congregação cristã, porque é a doutrina que eu acredito e creio que é apostólica. Então, quando o irmão pregou, ele quis dizer isso. Essa pessoa que me mandou é muito inteligente, eu acho que depois ele entendeu. Ele até disse, então eu tenho esse espírito, algo assim, espírito de alguma coisa, não lembro o que ele disse. Sei, fica ele para decidir, mas é isso. Eu fiquei surpreso da surpresa dele. E não sei aí o que fizeram, não fui atrás, porque eu não fico vendo essas coisas. É só quando me manda e tem a ver com a história. Porque assim, durante a história que eu narro aqui, durante esse século e pouco de história da congregação cristã, esse espírito entrou no meio. Teve o irmão Giuseppe Petrelli, eu sempre falo dele, era um teólogo, autor de livros. Ele veio com espírito de teologia e dividiu a igreja em Chicago. O cisma foi por conta dele, com novas ideias. Teve antes dele o Ottolini, que começou a pregar que para se salvar teria que ter o batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, senão não se salvaria. Novamente veio com uma nova doutrina, que é chamado de heresia. Então esse espírito, ao longo da história da congregação cristã, sempre esteve entre nós. Então assim, quando o pregador ali disse isso, ele está totalmente certo, ele falou a verdade. No calor ali do domínio do Espírito Santo. Eu assisti, eu participei desse culto e fiquei maravilhado com a pregação. É isso. E quem quiser saber da história, pessoal, compre os livros, os dois, Esclarecimento dos Novos Atos, que é sobre os bastidores. E assim, tem aqui um comentário que vem com doação de R$2, R$5. Pensam em participar e doar algo. Eu estou aqui em hora atividade, era para eu estar trabalhando ou descansando e estou aqui gravando esse vídeo. Então assim, é trabalho, é explicando as coisas, muita gente me manda as coisas. Então assim, cada vez mais esse canal ele vai ficar dessa forma assim, monetizado de alguma forma. Logo eu vou criar conteúdos para assinantes, porque senão eu me vejo trabalhando de graça. O livro, eu ganho muito pouco com o livro. E com o canal eu tento divulgar o livro, mas não tá sendo suficiente para me dar ânimo de satisfazer perguntas. Querem saber minha opinião, querem falar comigo. Gente, eu vou criar grupos para quem quiser falar comigo, porque é muita gente perguntando as coisas e eu não estou tendo mais tempo. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.